As pinturas do deserto de Geórgia, O'Keeffe, estão em grande contraste com as suas anteriores representações dos altos arranha-céus, iluminados a neon, que ela fez antes da sua viagem solitária ao Novo México, onde se deixou encantar por uma natureza em estado selvagem que a modificou para sempre. Fascinada pela luz pura batendo sobre as árvores desidratadas e pelos crânios descorados pelo sol, ela afastou-se do mundo artístico de Nova York e retirou-se para uma ermida em adobe perto de Abiquiu para absorver os encantos do deserto. Ao confiar deste modo nos seus instintos, O'Keeffe repetiu um êxodo que visionários tinham feito durante séculos para confrontar questões da vida, da morte e do espírito, facilmente abafadas pelas frenéticas modas da cidade. Podemos entrar no deserto tanto para nos perdermos como para nos encontrarmos. Mesmo no século IV, o retiro e o isolamento monásticos cristãos instintivamente procuravam o deserto, numa demanda pela solidão e pela rejeição da mundanidade. Claro que o deserto é uma mescla de coisas. As suas condições são muitas vezes adversas. Vasto, grandes expansões sem água e sem limites, calor abrasador e frio paralisante, tempestades que criam remoinhos de vento e paredes e colunas de areia que enterram tudo o que não estiver em movimento. O deserto pode ser percebido como um mero recipiente de pó ou um baldio sem interesse, onde a morte ataca através dos elementos. A simples privação exagera as necessidades básicas, transformando-as em ânsias alucinatórias, invocando miragens. Tanto as literais, uma refração natural da luz causada pela atmosfera prismática do deserto, como as das fantasias perturbadoras de tentadores sibaritas e festins levianos. No entanto, o deserto também revela cactos fantasmagóricos e répteis ofegantes, aves exóticas que parecem sobreviver do orvalho e camelos que encontram alimento em espinhos, metáforas para artistas como O'Keeffe, da resistência exigida aos habitantes do deserto para conseguir a admissão ao seu teatro de maravilhas. Com similar capacidade de adaptação, os povos nômadas sobreviveram nos desertos da Arábia, África, China, América, Rússia e Antártida. Como paisagem psíquica, o deserto exemplifica, frequentemente, prolongados períodos de alienação, sede espiritual e tédio criativo, desorientação e esgotamento, bem como mortificação, purificação, redenção e iniciação. Os escritores bíblicos conheciam extensões desérticas abandonadas de vazio e desespero, o terrível domínio do satânico Senhor das Moscas. O deserto era um espaço de transição da errância, exílio, tentação e espera para a promessa. Muitos povos antigos imaginavam o deserto como mares aquecidos de areia, terras ermas para onde o proscrito e o bode expiatório eram exilados. Os egípcios concebiam o deserto que rodeava o luxuriante Nilo e os seus férteis sedimentos negros como um lugar desolado regido pelo deus Sete, de cuja terra vermelha perturbadoras forças de paixão e violência assolavam os limites civilizados da vida consciente. O deserto era onde a afetuosa deusa Gato
Basté se tornava na leoa Sekhmet, tão feroz e ardente como o sol do deserto. Seja o deserto físico ou o deserto imaginário, alguns dos que se aventuram nele não são felizes. Pode-se morrer no deserto desidratado pelo calor, ou de frio, ou à míngua. Mas se é um lugar de provação, também o é de encontro, com anjos ou com demônios e abismos. A própria O'Keeffe descobriu não só a abrasadora aridez do deserto, como repentinas inundações de inspiração espelhadas nas chuvas torrenciais e esporádicas, e nos ventos erosivos que varriam um mundo fantástico de pináculos e arcos de pedra colorida, de tal modo que, após ter montado seu cavalete neste ambiente ancestral, em 1929, ficou a viver ali até quase aos 100 anos. Muito antes, quando São Antão morria à fome no deserto, disse que foi alimentado por um corvo, emblema do sustento imprevisto da psique ativada pelas situações extremas. No deserto, olha-se e ouve-se. Começa-se a detectar os sinais únicos e despercebidos da vida. Assim como no deserto a água dorme no coração de uma planta, também se encontram fontes de vitalidade escondidas nos lugares desertos da alma. E estas são, por vezes, previstas em sonhos, que, como estrelas invisíveis na cidade iluminada, se revelam na negra aspereza da noite no deserto.